fale através da Tua palavra. Abençoa-nos, ó Pai. Oh Jesus, que o Teu Espírito se mova, o Teu Espírito toque, o Teu Espírito se manifeste. Que o Senhor nos leve a um verdadeiro arrependimento, que o Senhor nos leve a um posicionamento que agrade ao Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. É o que nós te pedimos aqui, com o perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje pela manhã trouxemos uma palavra aqui sobre este examine-se o homem a si mesmo, a grande pergunta, a grande questão, que é: tu me amas? Que todos nós necessitamos responder ao Senhor. Filho, filha, tu me amas? E eu gostaria de dar continuidade a isto, porque em que manifestamos este grande amor e amor pelo Senhor? Quando amamos ao nosso semelhante. Amamos a Deus e amamos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Amamos a Deus acima de todas as coisas. Mas nisso tudo se resume a lei: amarás ao Senhor teu Deus acima de tudo e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quando amamos ao nosso semelhante, demonstramos a Deus o amor que temos por Deus. Diríamos assim, amando ao Senhor através da demonstração do amor ao semelhante. E esse texto bíblico começa com uma frase muito interessante, falando sobre a celebração da ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, que disse claramente: o que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Ou seja, o que Paulo está falando não é meramente a ideia dele, não é meramente o pensar dele, mas ele está falando a forma que Deus instituiu para que as coisas assim aconteçam. E aqui, Paulo diz nisto, no versículo 17, nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Nós não fomos chamados para um ajuntamento. A ceia não pode ser um ajuntamento. A ceia tem que ser uma reunião. Há uma grande diferença entre ajuntar-se e reunir-se. O ajuntar visa estar meramente junto. O reunir-se visa estar não apenas um ao lado, mas estar unido. Precisamos estar mais do que juntos. Precisamos estar unidos. Esta é a grande diferença. O que estamos fazendo de nossas celebrações? O que estamos fazendo dos nossos cultos? São ajuntamentos ou de fato são reuniões? Numa comparação, um casal pode viver junto e um casal pode casar-se. Casar-se vai além de uma questão legal, vai além de uma questão jurídica. Casar-se
é estar unido em Cristo. De dois, fazendo um só. Ajuntar-se é outra coisa. Podemos ter muito ajuntamento, mas o que nós precisamos em nossos dias, o que nós carecemos em nossos dias, é de reunião, é de união, é de comunhão. É vivermos de fato a unidade do corpo de Cristo. Onde há unidade de corpo, há o que? A vida. Você pode ter um ajuntamento de coisas, de membros, e não ter vida. Ter apenas um montão lançado a um canto, lançado a outro canto. Não, nós queremos viver reunião. Nossas celebrações têm que ser reunião, aonde estamos unidos uns aos outros em Cristo e a manifestação da pessoa de Cristo está no nosso meio. Por isto, Paulo diz que quando meramente nos ajuntamos, e nos ajuntamos para pior, nós comemos e bebemos o que é juízo para nós. Porque tomamos a ceia do Senhor indignamente, e quando tomamos a ceia do Senhor indignamente, isso produz em nosso meio fraqueza, doença e morte. E se tomar a ceia do Senhor indignamente produz fraqueza, doença e morte, eu poderia dizer que tomar a ceia do Senhor dignamente produz o que? Força, saúde e vida. Reunir-se e não ajuntar-se. A igreja de nossos dias precisa de uma nova visão. A igreja de nossos dias, e nós, como igreja, necessitamos, carecemos de uma nova visão. Quantas vezes vemos multidões cantando, celebrando, e como eu disse pela manhã, e volto a dizer, eu não sou contra isso, eu sou plenamente a favor. Eu volto a dizer o texto bíblico que diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. A alegria é importante, a alegria é praticamente uma ordenança, uma ordem dizendo, alegrai-vos. Mas Paulo também disse não apenas alegria, mas contentamento. E disse Paulo, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, em situações alegres e em situações tristes, eu permaneci contente, eu tinha contentamento. Por quê? Porque estou em Cristo Jesus. Nós necessitamos de uma igreja para os dias de hoje, uma igreja madura, uma igreja transformada, uma igreja arrependida, e nós podemos falar com o Senhor, a começar por nós. Senhor, traga arrependimento, arrependimento verdadeiro, porque por vezes os nossos olhos julgam muito o lado A, o lado B, as pessoas de outro lugar, e dizemos, nossos irmãos não estão fazendo o que devem fazer, eles é que estão errados. Não, comecemos por nós, reconhecendo nossos próprios erros, tendo nosso próprio quebrantamento, tendo nossa própria confissão, tendo nossa própria mudança, conversão, transformação. Como a Bíblia diz, não vos conformeis. Aprendi a estar contente, mas não sou um conformado. Amém? E sou contente. Tenho contentamento, mas eu não sou um conformado. Não me entrego às circunstâncias. Creio que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. E que tudo posso naquele que me fortalece. Posso suportar e suportando avançar e avançando transformar toda a realidade. Por quê? Porque bendito seja Deus que sempre nos conduz em triunfo.
mesmo que as circunstâncias nos sejam desfavoráveis, mesmo que nós tenhamos essas dificuldades, sim, contentamento, mas não conformidade, não conformados, não entregues a uma disposição mental reprovável, mas transformando-nos pela renovação da nossa mente. Nós necessitamos ser gente renovada, e gente renovada começa sendo renovada pela sua mentalidade. Mentalidade arrependida, mentalidade transformada, mentalidade convertida. O que nós precisamos? Precisamos de uma nova visão. Eu me lembro, há muitos anos, antes da nossa consagração ao ministério, e nós fomos consagrados com 23 anos de idade. Já se faz algum tempo. E antes disso, tivemos uma experiência intensa de oração. Quando nos reuníamos constantemente, eu e mais alguns jovens, alguns que já estão na glória até, orávamos e orávamos. Chorávamos, nos arrependíamos, clamávamos e clamávamos pela Igreja de Cristo, clamávamos. E como clamávamos? E Deus então começou a nos dar experiências. Deus começou a nos dar experiências, e numa dessas extraordinárias experiências, nos deu um vislumbre da eternidade. A maior parte das pessoas nasce para uma vida, mas nós que somos de Cristo, nós nascemos para a eternidade. Nascidos para a eternidade. Isso é algo extraordinário. Esse momento que aqui vivemos é um momento transitório que nos introduzirá em uma dimensão extraordinária, inimaginável, a dimensão da eternidade, que já vivenciamos em parte, quando aceitamos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. E agora mesmo me dirijo a todos aqueles que porventura ainda não aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e ofereço-lhes a oportunidade. Por que você se satisfaria apenas com uma vida momentânea? Com uma vida, com um período de vida, em vez de vivenciar, em vez de experimentar a eternidade. Não nasça apenas para uma vida, nasça para a eternidade. Isso é muito superior, isso é muito melhor. E você pode abraçar isto agora, sem grande dificuldade, grande esforço. Talvez alguns possam dizer: você não sabe quem eu sou, você não sabe quão vil eu sou, você não sabe aonde eu estou, você não sabe o que eu estou praticando ou o que eu fiz, você não tem idade. E há porventura salvação para mim? Eu creio que o Senhor nosso Deus pode salvar o mais vil pecador. O mais corrupto dos corruptos, o pior dos piores. A salvação é tomar um pecador e transformá-lo num santo, e trazê-lo de volta ao mundo pecador e mantê-lo santo. Deus não apenas quer operar na sua vida e te devolver a um mundo para que você se corrompa de novo, não. Ele deseja agir na sua vida de modo a transformar
para sempre a sua vida. Não importando o que seja, não importando o pecador que venhamos ou tenhamos sido, deixe-me dizer uma coisa: as coisas velhas já passaram, é o que a Bíblia diz, e eis que tudo se fez novo. Só há um que pode te dar o que todos desejam quando chega uma situação como essa, uma nova oportunidade. E esse um é Jesus Cristo. E eu quero estender a você esta oportunidade extraordinária para que você abrace o que nós abraçamos e diga como nós temos dito: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e temos a segurança de não nascermos apenas para uma vida, mas nascermos para a eternidade. O que te espera é eternidade, não há fim. Não há fim nas suas bênçãos, não há fim na sua glória, não há fim no seu gozo eterno, não há fim. É algo extraordinário que foge à capacidade da nossa mente, mas não à capacidade de vivenciarmos, de experimentarmos. E eu te convido agora. E o que você precisa fazer? Apenas dizer sim. Eu aceito. E você, como igreja, estará casada com Ele. E o seu destino, como noiva, como igreja, é estar para sempre com o noivo, com Cristo, com o Senhor. No nome de Jesus Cristo. Mas eu dizia, tivemos experiências, e uma das experiências que nós tivemos foi uma experiência de um vislumbre da glória que há por vir. Como eu poderei comparar isto? Essas visões, essas revelações, essas experiências sobrenaturais que o Senhor nos permite. Eu diria que nós empurramos a porta dos céus e damos uma olhada lá dentro. Nós empurramos a porta do céu e damos uma olhada para todas as maravilhas. E neste vislumbre, neste olhar rápido, somos tomados por uma visão não terrena, mas por uma visão celestial. O próprio apóstolo Paulo, falando a respeito dele mesmo, ele disse sobre aquela visita ao terceiro céu, e que viu coisas que aos homens é vedado falar, coisas indizíveis, indescritíveis. Meus irmãos, nós estamos com uma visão sobremodo terrena na igreja. Nós estamos com visão de templos, nós estamos com visão de posses, nós estamos com visões de realizações. Tudo isto faz parte da vida, tudo isso é importante, mas quisera eu que a igreja fosse movida por uma visão maior. Não apenas a visão de construir um templo, não apenas a visão de fazer um nome, não apenas a visão de escrever livros, não apenas a visão de falar a multidões. Tudo isso tem seu grau de importância e não menosprezemos, por favor. Porém, deveríamos ser movidos por algo maior, por uma visão celestial. O que eu recebi do Senhor, isso também vos entreguei. Uma visão celestial, uma visão que nos move com valores eternos. Uma visão eterna. Porque uma visão terrena não é uma visão eterna, é uma visão passageira.
é uma visão que perece, é uma visão que não permanece. Nós necessitamos de uma visão celestial, de uma visão eterna. Oh, que Deus nos dê uma visão celestial. Sabe, eu realmente acho que quando pessoas têm uma visão como essa, é como se elas empurrassem a porta dos céus, como elas olhassem lá para dentro, maravilhas indizíveis, extraordinárias. Eu não estou falando de criancices, de infantilidades. Eu estou falando sobre ser tomado por uma visão celestial. O apóstolo Paulo diz algo, ele disse: eu fui fiel à visão celestial. Não uma visão terrena, não uma visão empresarial. Eu creio que tudo deve ser feito com excelência dentro da casa do Senhor, deve ser feito com requinte, deve ser feito de uma forma a honrar ao Senhor com tudo que venhamos a fazer, quer em atos, quer em palavras, em procedimento, em realizações, em execuções, tudo para a glória de Deus, tudo bem. Mas, meus amados irmãos, será que nós estamos nos ajuntando ou nos reunindo? Será que nós estamos fazendo a vontade de Deus ou apenas um ato humano, um ato religioso? Que tipo de celebração estamos tendo? A presença de Deus está aqui? Ou estamos sendo movidos meramente por nossas emoções? Veja, somos pessoas com emoções. Você se emociona, um hino te toca, uma palavra ecoa, nós nos sensibilizamos. Eu não quero ser aqui um crítico, de forma alguma, mas eu quero algo mais. Eu creio que você também quer algo mais. E o que nós queremos? Deus. Nós queremos uma visão eterna. Nós queremos estar com os nossos olhos constantemente fixos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Mas muitas vezes temos desviado o nosso olhar, temos olhado para onde não deveríamos olhar, temos nos virado como a mulher de Ló, temos olhado para trás. Não olhe para trás, permaneça com o seu olhar no futuro, permaneça com o teu olhar do que vem diante de você, permaneça com o teu olhar para a eternidade, um olhar que tem uma visão de eternidade. Quando a nossa visão não é uma visão de eternidade, os bens materiais, as coisas materiais, tomam um lugar indevido na nossa vida. Nós somos evangélicos, nós somos contra a idolatria, mas há uma frase de um velho pregador que eu creio: os ídolos dentro de nós são tão abomináveis a Deus quanto os ídolos em nossas mãos. Há outras idolatrias que estão dentro de nós, coisas que têm tomado o lugar do Senhor em nossas vidas, e a igreja urgentemente precisa se arrepender. Eu preciso me arrepender. Até mesmo o meu ministério pode tomar o lugar. Quando eu dou
exagerado valor e coloco acima do Senhor até o serviço ao Senhor. Então, o que nós necessitamos? Necessitamos de uma visão eterna, com valores eternos. Sabe, eu oro a Deus para que de novo os valores eternos tomem conta da igreja. Que novamente a paixão tome conta, como nós falamos hoje, apaixonados por Cristo, amando a Cristo, Cristo em primeiro lugar, mas isso são valores eternos, isso vem de uma visão eterna. O que os seus olhos, o que os meus olhos, o que temos dedicado a contemplar, a ver, e permitir que isso encha o nosso ser, encha o nosso coração. A Bíblia nos fala, no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Esse anúncio, essa palavra anúncio significa proclamação. É a palavra que deu origem à palavra pregação. A pregação tem que ser uma proclamação. E aqui eu diria, é uma verdadeira proclamação de guerra, e não apenas uma proclamação de guerra, é um grito de vitória. Ele morreu, mas está vivo. Anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele está vivo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Estamos nos reunindo ou nos ajuntando? Estamos fazendo o quê? Precisamos, de uma vez por todas, tomar uma decisão. Não estamos aqui apenas para nos ajuntar religiosamente, estamos aqui para nos reunir em fé. Reunidos e não ajuntados. Gente arrependida, gente convertida, gente transformada, gente mudada. A Deus seja glória por isso. É o que eu, é o que você, é o que cada um de nós necessita, que Deus nos dê, sermos uma igreja com valores eternos, uma igreja que caminha nos caminhos eternos do Senhor, uma igreja que tem visão de eternidade. Você tem visão de eternidade? Você pode vislumbrar as bênçãos eternas que Deus tem reservado para nós. Para que Deus chamou a nossa igreja? Para que Deus chamou esse pequeno povo? Para que nós possamos fazer a diferença pelo poder extraordinário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é algo sobrenatural. Deus nos chamou para participarmos e para vivermos de um avivamento mundial, para cooperarmos com a igreja na face da terra, para
ajudarmos na comunhão, na edificação do corpo de Cristo. Para isso Deus nos chamou: capacitar, edificar a igreja de Cristo na face da terra, avivamento mundial. Eu não quero um avivamento apenas para mim, eu quero um avivamento para todos. Eu quero um avivamento para toda a igreja de Cristo, um avivamento que faça as igrejas estarem cheias, lotadas de vidas que se entreguem plenamente ao Senhor Jesus Cristo. Nós sozinhos não poderemos fazer isso, mas nós podemos contribuir para tal coisa, se não nos ajuntarmos e sim nos reunirmos. Não nos ajuntarmos para orar, nos reunirmos para orar. Não nos ajuntarmos para trabalhar, nos reunirmos para trabalhar. Não nos ajuntarmos para estudar a palavra, nos reunirmos para estudar a palavra, nos reunirmos. Reunir-se, não ajuntar-se. Não meramente estar junto, mas estar unido. É por isso que nós temos falado, como por exemplo o desafio do pastor Osias, nós podemos estar ajuntados, juntos, estamos juntos. Mas quando você ajuda, você não está mais junto, você está reunido. E é por isso que a Bíblia diz que há amigo mais chegado que irmão, que na hora da aflição se faz irmão, se reúne e não só se ajunta. Eu quero esse caráter para a nossa igreja, o caráter da reunião. Eu gosto da palavra inglesa para reunião, que é serviço. Serviço. É o serviço de culto, onde servimos a Deus e onde servimos uns aos outros. Por quê? Porque não estamos ajuntados. Não é um show de rock que viemos a participar. Não, é adoração que viemos viver. Então nós precisamos o quê? Nos reunir e não nos ajuntar. Eu não sei se essa palavra toca no seu coração como ela toca no meu coração. Porque quantas igrejas estão meramente ajuntadas, quantas multidões estão meramente ajuntadas e não reunidas. Nós temos que nos reunir num só coração, nós temos que nos reunir num só propósito, nós temos que nos reunir numa só fé. Nós temos que nos entregar ao Senhor de uma maneira especial, que Deus encontre em nós um arrependimento verdadeiro. Ó Senhor, até hoje nós temos nos ajuntado demais. Nós queremos nos reunir, e quando nós nos reunirmos, algo acontecerá. A Bíblia diz: onde estiverem 2 ou 3, não ajuntados, mas diz reunidos em meu nome, no seu meio eu estarei. Quando nós saímos de um ajuntamento e entramos numa reunião no nome de Jesus Cristo, o que acontece? A presença de Jesus está no nosso meio. E o que nós devemos valorizar é a presença. A presença. Em ajuntamentos muitas coisas podem acontecer, mas numa reunião, a primeira coisa que acontece quando nos reunimos no nome do Senhor é a presença. Eu espero que você tome a mesma decisão que eu estou tomando diante do Senhor. Eu pedi perdão ao Senhor. Eu pedi perdão, Senhor,
Quantas vezes nos ajuntamos? Há ajuntamento que é para melhor, e há ajuntamento como esse que, além de tudo, era para pior. Mas eu não quero meramente me ajuntar, eu quero me reunir no nome de Jesus. Eu te peço perdão por todas as vezes que nos ajuntamos apenas. Mais uma vez eu quero dizer a você, não me entenda mal. Não é que nós não possamos nos divertir, não é que nós não possamos ter comunhão. Nós podemos viver e viver. Há ajuntamento bom, porque se era ajuntamento para pior, existe também um ajuntamento para melhor. Eu creio nisso, eu creio que nós podemos fazer coisas boas, mas eu creio no poder extraordinário do que é reunir-se no nome dEle. Por quê? Porque Ele prometeu que estaria no nosso meio. E o que eu quero é a presença dEle. O que eu quero é a manifestação da pessoa e do poder do Espírito Santo. Isso acontece quando nos reunimos no nome dEle. Reunidos e não ajuntados. Este é o segredo de ser uma santa congregação. Reunidos e não ajuntados. Reunidos no nome dEle, contando com a presença dEle, e então seremos uma santa congregação. Você pode dizer amém a isso? No nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Nós vamos participar agora da